Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fiquemos em pé em nome do Senhor. Vou ler um texto com vocês. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo de número 14. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: certamente passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo quanto tem nos proporcionado nesta noite, Pai. Por Tua presença, ó Pai querido, tão nos envolvendo desde o início deste culto. Que culto maravilhoso, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre nós como igreja, nos orientando, nos instruindo, nos preparando, nos capacitando, Pai, a fim de que saímos daqui te servindo melhor, com maior responsabilidade e maior compromisso. Pai querido, eu oro, eu abençoo os Teus filhos, entrego este momento em Tuas mãos. A oração que fazemos, agradecidos, oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, esse texto que lemos, ele fala muito ao meu coração. É um dos textos bem conhecidos da igreja, um texto que tem uma expressão bem conhecida e bem utilizada por todos nós, mas o que me chama a atenção é entender que Jeremias é um projeto de Deus. Jeremias é alguém que nasce para cumprimento de uma chamada, para um cumprimento de uma chamada. Isso aqui para mim é fantástico, é extraordinário. Muitos homens de Deus no Antigo Testamento são inspiradores para nós, mas quando eu olho para a história de Jeremias, essa história me fascina, porque é alguém que soube, no entanto, que é sofrer pela obra de Deus. Sabe, esse chamado de sofrimento que Jeremias enfrentou por causa da obra do nosso Deus, isso aqui é fantástico, irmãos. Isso me chama a atenção, porque vivemos em uma geração onde nós queremos de Deus, onde nós buscamos de Deus, mas poucos são aqueles que estão preparados, se necessário for, sofrer por causa da obra de Deus. Olha a conotação, a diferença que isso vai fazer sobre as nossas vidas quando contemplarmos situações como estas. Então, isso aqui é lindo demais, isso aqui me chama muito a atenção. E eu estava pensando aqui no que dizer aos irmãos, e eu quero trabalhar esta questão, dando início aqui a uma história. História esta que vai contar sobre uma mãe que por muito tempo ela orava pelo seu filho, ela clamava ao Senhor pelo seu filho cresceu na igreja, cresceu na presença de Deus, e dado instante ele se distancia da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, e vai viver a sua vida longe dos caminhos do Senhor. Mas existia uma mãe que orava e clamava a Deus por ele, e esta mãe continuamente buscando a Deus, orando a Deus pela conversão do seu filho, até que em dado instante ela está com o coração apertado, ela
decide no seu coração ir até o seu pastor e dizer: pastor, eu não aguento mais esse negócio de igreja, eu não aguento mais esse negócio de ser crente, quanto mais eu oro, parece que a situação lá em casa piora, e quanto mais eu oro, mais a situação piora. E o pastor tenta convencer ela acerca daquela situação, mas só que ela está irredutível, ela está decidida a não mais servir ao Senhor. E quando ela vai para casa, ela se depara com aquele menino que já está há alguns dias na rua, dormindo na sua casa. E ela diz no seu coração: eu decido, portanto, conversar com o pastor e realmente abrir mão desse negócio de igreja, desse negócio de ser crente. E quando eu chego em casa, esse menino está dormindo, coisa que não era normal, coisa que não era usual para aquele menino, porque ele saía à noite, fazia da noite dia, do dia à noite, dormia durante o período do dia, e à noite ele saía pela noitada. Só que naquele dia ela chega do culto, ele está em casa, ele está dormindo, e a mãe olha para aquele menino, ela toma um impacto, ela fica assustada em ver aquele menino dormindo, mas de repente acontece algo. Este menino acorda em meio aos gritos, gritando: mãe, não para, mãe, não para, mãe, não para. E a mãe toma um susto ao ver aquele menino acordando e gritando: mãe, não para. E aí ela tenta falar com ele: o que está acontecendo? Ele dizia: mãe, eu vi a senhora em uma corrida onde tinha muitas outras mães junto com a senhora, mas só que a senhora estava chegando bem próximo do final daquela corrida, e de repente eu acordei assustado dizendo: mãe, não para. E a mãe entendeu que a vitória dela estava muito próxima do final. Ela entendeu que aquilo era uma resposta de Deus para ela, e que não era tempo de ela sair da igreja, largar a presença de Deus, largar as coisas de Deus. E então ela fala, compartilha aquilo com o filho, e o filho diz para ela: mãe, já há alguns dias eu venho lutando para que eu possa chegar em casa, para vencer as drogas, para vencer a noitada, e hoje o Senhor me deu força, eu estou aqui, estou decidido a servir ao Senhor, quero me render ao Senhor, quero me entregar ao Senhor, e quero fazer parte da família de Cristo novamente. E até hoje aquele jovem serve ao Senhor, diz esta história, mas isso me chama a atenção, porque é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque quantas vezes a nossa vitória está perto, a nossa bênção está próxima de ser adquirida, só que vivemos dias tão sufocados, de grande opressão. Eu digo a vocês, hoje eu dizia para Dani, antes de a gente vir para o culto, eu falava assim: amor, eu tô estranho hoje, eu estou com uma opressão, estou me sentindo oprimido, eu tive um dia tão ruim hoje. E eu dizia isso para ela, eu falei: amor, não estou legal. Mas quando eu cheguei aqui hoje, quando eu dobrei o meu joelho, sabe, o culto acontecendo, eu comecei a sentir a alegria do Espírito dentro do meu coração, sabe, porque há momentos da vida que o inimigo quer fazer isso com a gente, ele quer nos entristecer, quer nos oprimir, quer nos deixar para baixo, mas existe um Deus grande, poderoso, que vela pela sua igreja e que vela pelos seus filhos. Louvado seja ao nome do Senhor. E eu quero falar nesta noite sobre isso. É tempo de buscarmos ao Senhor. Sabe, irmãos, é tempo de buscarmos ao nosso Deus, porque esse texto é muito indicativo para nós, ele é muito orientador para nós. Por quê? Porque aqui a gente vai ver uma carta de Jeremias aos cativos na Babilônia. E eu fiquei pensando sobre isso. Todos nós, quando enfrentamos problemas e situações, nós logo queremos perguntar: Deus, onde o Senhor está que o Senhor não está vendo? Senhor, onde o Senhor está? Sabe? Ou será que Deus não está me vendo? E eu chego a pensar aqui e quero chegar a essa conclusão com vocês. É pequeno para nós acharmos que Deus precisa, sabe, colocar a gente dentro de uma situação para nos convencer de algo. Eu acho que é muito pequeno demais a gente achar que Deus não está olhando para nós. É muito pequeno demais a gente achar que Deus se esqueceu de nós. É muito pequeno a gente achar que Deus não está tomando conta de cada um de nós. Mas só que a situação que este povo está inserido, e muitas vezes este povo aqui,
ele sofreu, e foram 70 anos, e Deus disse a eles que eles ficariam 70 anos cativos. O Senhor orientou eles, o Senhor chamou este povo ao arrependimento, o Senhor chamou este povo para mudança, o Senhor disse o que iria acontecer antes mesmo de acontecer. Este povo sabia o que viria se eles continuassem e persistissem, dando as costas para Deus, querendo viver a sua vida de forma suficiente, pensando que Deus não seria Senhor da vida deles. O Senhor disse que isso iria acontecer, o Senhor disse, o Senhor deixou em alerta, o Senhor deixou sobre aviso isso, sabe? E o que é mais fácil a gente falar, Deus se esqueceu de mim. O que é mais fácil, Deus não olha para mim, do que simplesmente em momentos adversos, assim como este povo está vivendo 70 anos cativo, oprimido, vivendo distante da terra natal, distante do lugar onde eles tinham como lugar para adorar ao Deus de Israel. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que era nessa condição que este povo estava. E sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Eu quero refletir com vocês sobre isso aqui nessa noite. É porque é muito mais fácil a gente olhar para Deus e querer colocar culpa em Deus das nossas coisas. Mas este povo aqui, eles estão vivendo simplesmente o resultado das suas ações e das suas precipitações e dos seus equívocos. Sabe, quando eles pensam que eles não precisam de Deus, quando eles vivem de modo que como se Deus não existisse, eles são senhores das suas próprias vidas, eles são responsáveis pelas suas próprias vidas. Então, ao invés de eu olhar para Deus e querer colocar culpa em Deus, querer me reportar a Deus como coautor do que tudo que está acontecendo na minha vida, eu preciso olhar para mim e dizer, eu plantei para eu estar aqui. O que eu fiz é refletir sobre isso. O que eu fiz para que eu não volte a viver isto novamente, para que eu não volte a viver este sofrimento novamente, porque o sofrimento deste povo é resultado das suas próprias ações, das suas próprias atitudes. Deus chama este povo, Deus fala, eu quero vocês comigo, só que este povo deu as costas para Deus. Esse povo virou as costas para o Senhor. Então, quando a gente olha para isso aqui, olha o que diz o verso de número 10, nos diz assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitareis e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Diga comigo assim, boa palavra. Tornando-vos a trazer a este lugar. O Senhor traz essa mensagem por intermédio do profeta Jeremias. E aí o verso 11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que texto lindo, meus irmãos. Então esse texto aqui nos mostra que toda história de dor, ela tem um tempo para acabar. Eu vou repetir esta frase, toda história de dor, ela tem um tempo para acabar. Por mais que a gente seja senhor das nossas ações, e aqui está uma lição extraordinária, não tente fazer as coisas sem Deus. Não tente achar que você sem Deus consegue. Não pense que você, talvez você não fale isso em palavras, mas você faça isso com atitudes e com ações, quando você deixa Deus de lado, quando você dá as costas para o Senhor, porque foi isso que aconteceu com este povo. Foi isso que aconteceu com este povo. Então foram 70 anos cativo, de sofrimento, longe da terra natal, longe da família, longe do centro da adoração, onde eles adoravam ao Deus de Israel. Note, meus irmãos, então isso aqui é muito importante. Toda história de dor, ela tem um ponto final, ela tem um dia para acabar, sabe? Então talvez você esteja vivendo um tempo adverso. Levanta a sua cabeça, meu irmão. Talvez você esteja inserido em um tempo adverso. Não queira colocar a culpa em Deus. Olhe para você, olhe as ações que te levaram até este momento que você está vivendo. Olhe para você e veja o que era para você ter feito outrora e você não fez, as ações que era para você ter tido que você não teve. Olhe para você, ao invés de olhar para o Senhor, porque tudo que Deus tiver para fazer, Ele vai fazer, meu irmão. Mas o problema não é Deus, o problema é nós, muitas vezes.
que a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente sabe o que deve fazer e não faz o que é dever nosso fazer. E aí é simples, é fácil demais querer colocar a culpa em Deus, enquanto o resultado daquilo que a gente está vivendo são colheita das nossas ações, dos nossos feitos e de tudo aquilo que a gente um dia fez sem a direção de Deus. Então, note que faz parte da disciplina de Deus. Existem dores que enfrentamos que são resultados das nossas próprias ações. A gente precisa entender isso. Uma precipitação, um equívoco, um mau negócio, uma má decisão, foi nós que fez isso. Sabe, esses dias eu falava com alguém, não lembro com quem que eu falava. Às vezes as pessoas ficam orando e pedindo para Deus algumas coisas, e Deus não irá fazer determinadas coisas. Por quê? Porque vai depender da minha e da sua ação. É fora os princípios de Deus. Deus dá a terra e Ele te dá a semente, você precisa semear. Isto serve para a vida, são princípios que não podem ser quebrados jamais. Deus não vai te dar uma coisa sem você plantar, sem você semear, sem você cuidar, sem você fazer com que esta coisa cresça. Deus não vai quebrar princípios, Deus trabalha com princípios, e existem determinadas situações que nós enfrentamos, e esses resultados são das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes. O povo havia dado as costas para Deus, não se atentaram às palavras de Deus. O chamado do Senhor é ao arrependimento. Por isso que o Senhor diz nesse verso que eu li aqui com vocês: certamente passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Deus diz: eu tenho reservado um tempo de disciplina para vocês, mas essa disciplina, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Sabe? Então a gente precisa passar pela disciplina de Deus, passar pelas correções de Deus em nossas vidas, passar por tudo aquilo que Deus quer que a gente passe, não porque Ele quer que a gente passe, mas é porque é resultado das nossas próprias ações. Este povo passaria por 70 anos de uma disciplina de Deus, mas o Senhor disse para eles: eu vou cumprir sobre vocês a minha boa palavra, fazendo o quê? Tornando-vos a trazer a este lugar. Vou tirar vocês do cativeiro, vou trazer vocês de novo para o centro da adoração, vou trazer vocês de novo para um lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Eu vou trazer vocês de volta, diz o Senhor, porque Ele diz no verso 11: bem eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eles esperavam um fim naquele momento de disciplina. Sabe, é tempo de a gente mudar a nossa oração e falar: Senhor, o que eu preciso aprender dentro desse momento de disciplina? O que eu preciso aprender, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor? Mas eu quero voltar para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero estar onde eu deveria estar, sempre servindo, adorando, bendizendo. Foram 70 anos de disciplina, meu irmão, por suas ações, por seus equívocos e por suas precipitações. Agora eu fico pensando, o que a gente pode produzir? O que a gente pode fazer? Sabe? Quando não estamos dentro da parte disciplinar do nosso Deus. Este povo era para estar, sabe, além, voando, fazendo coisas maiores, fazendo coisas grandes, grandiosas em Deus, mas teve que perder 70 anos da vida passando por um processo de disciplina para aprender a servir ao Senhor melhor. Sabe, para poder reconhecer os seus erros. E o tempo da disciplina é Deus chamando o povo ao arrependimento. Arrependam-se. Ei, arrependam-se. Arrepender-se aqui é metanoia, mudança de mente, sabe, é dar um reviravolta na nossa vida, reconhecer os nossos erros e voltar-se a Deus.
e voltar-se a Deus. A gente precisa disso, meus irmãos. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, porque Deus tem falado com a gente aqui continuamente. E se Deus tem cobrado isso, é porque a gente pode dar. Se Deus está dizendo, eu te quero orando mais, é porque você pode orar mais. Se Deus está falando, eu quero que você leia mais a minha palavra, porque você pode ler mais. Se Deus está falando, eu quero você na minha presença, porque você pode estar mais na presença de Deus. Deus não vai requerer de mim, de você, algo que a gente não tem condições de fazer. Mas até quando a gente vai viver reclamando pelos cantos das ações e dos equívocos que nós mesmos temos feitos? Sabe, olhar para Deus, Deus sempre Deus, e o ser humano sempre falho, pecador, carente da graça e da misericórdia do nosso Deus. Sabe, para de dar esses escapes para você mesmo. Sabe, Deus não me vê, Deus, sabe, isso aí é coitadismo, sabe? Deixa isso de lado, que isso não faça parte da nossa vida. Senhor, me faça enxergar onde eu errei, porque não quero errar mais. Senhor, faça-me entender para que eu amadureça e daqui para frente seja um tempo novo, um tempo de crescimento, um tempo de novidade, um tempo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Porque Jeremias entrega essa mensagem para o povo cativo. Sabe, o povo havia dado as costas para Deus, mas Deus, com a sua palavra, está chamando o povo ao arrependimento. Toda história de dor, ela tem um tempo para acabar. Toda história de dor. Está doendo, meu irmão? Eu sei que tem algumas coisas na tua vida que está doendo, mas ela tem uma data para acabar. Ela tem uma data para acabar. Ela tem um basta de Deus. Sabe, Deus diz, foram 70 anos, é um prazo determinado. Sabe, existia um prazo determinado para aquela disciplina. Existia um prazo determinado para aquela dor. Existia um prazo determinado por Deus para que se finde aquela dor. Então toda história de dor, ela tem um tempo para acabar. Segundo, é que Deus nos chama para um relacionamento com tudo que somos. Deus está chamando nós como igreja para um relacionamento com tudo que somos. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente não está por inteiro com Deus. Sabe, às vezes a gente doa algumas coisas da nossa vida, mas a gente não se doa por inteiro para o nosso Deus. E Deus quer de nós um relacionamento por completo. Sabe, Deus quer a gente por inteiro. Deus quer você não só na igreja, Ele te quer no trabalho, Ele te quer na sua vida conjugal, Ele te quer na sua casa, Ele te quer na sua família, Ele quer você por completo. É por inteiro, porque Deus quer, Deus nos chama para um relacionamento com tudo que somos. Verso 12 nos diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, olha uma condicionante, de todo o vosso coração. Existem orações, existem buscas que não estão sendo realizadas de todo o nosso coração. E Deus quer isso da gente como igreja aqui nesta noite. Sabe? É dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não visitar. Senhor, eu quero que o Senhor venha e me traga esclarecimento do que eu devo fazer. Eu não aguento mais tomar decisões equivocadas e precipitadas. Sabe, é você chamar Deus para um particular. Por isso que Ele está chamando a gente para um relacionamento com tudo que somos. Por isso que o texto diz isso. O texto é lindo, ele diz: vocês vão me invocar, vão ir, vão orar a mim, eu vou ouvir vocês. Mas vocês vão buscar-me e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, com tudo que somos, com tudo que temos. Você quer Deus realmente? Você vai ter que dar tudo que você é para Deus. Você vai ter que se relacionar. Deus está chamando a gente para um relacionamento com tudo que somos. Deus está falando isso de nós. Isso está falando isso para nós como igreja. Deus está falando isso constantemente. Deus quer mais de nós. Você está disposto a dar mais para Deus? Mais do seu tempo, mais da sua vida, mais de tudo que você é, mais de tudo que você tem, mais de tudo que você possui, mais de tudo que você é na sua essência. Você está disposto a isso? Um dos grandes pregadores que foram chamados para esta nação,
ele, numa certa feita, quando fizeram um apelo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele falando assim: Senhor, se o Senhor aceitar a minha vida, eu entrego ela para que o Senhor use-me como instrumento. E foi um grande pregador no nosso tempo. Sabe? Então a gente precisa disso, se entregar. Deus não está... Às vezes você fala: mas eu não tenho dinheiro. Quem foi que falou que Deus quer o seu dinheiro? Deus só vai querer o seu dinheiro se você tiver esse dinheiro para ofertar, para dar, para contribuir. Mas isso não é desculpa. Mas o que Deus quer de nós é eu, é você, é nós por inteiro, é nossa essência, aquilo que somos, aquilo que possuímos. Porque Deus é Senhor da minha vida material, da minha vida espiritual, da minha vida financeira. Deus é Senhor da minha vida por completo. Sabe, aqui Deus está chamando a gente para um relacionamento com tudo que somos. Porque quantos relacionamentos hoje não são profundos? Quantos relacionamentos hoje estão simplesmente no campo da superficialidade? Raso. Como ter profundidade com Deus sem se relacionar com Ele? Sem orar, sem buscar, sem se entregar, sem ter a percepção de que é Ele dizendo vai, sabe, sem ter a percepção que é ouvir Ele dizendo fica, sem ter a percepção de ouvir o Senhor dizendo é agora, vai, faça, sabe, a gente precisa disso, irmãos. Hoje é um culto de ensino. Sabe, talvez você não dê nenhum glória aqui, mas que você saia daqui nesta noite transformado, arrependido e decidido a buscar o Senhor com tudo que você é. Porque a gente dá o nosso melhor às vezes para o nosso cônjuge, às vezes a gente dá o melhor para o trabalho em que a gente trabalha, às vezes a gente dá o melhor para as pessoas que estão ao nosso lado, mas a gente dá ao Senhor migalhas do que somos, do nosso tempo, da nossa dedicação e da nossa devoção a Ele. Deus quer mais de nós, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Primeiro Deus. E o Senhor está chamando a gente para um relacionamento. Eu não quero viver com o Senhor no campo da superficialidade, no campo raso, sabe? Não. Eu quero entrar debaixo dessa cachoeira e quero que o Senhor, sabe, me visite de forma por completa. E Deus está chamando a gente para isso, irmãos. Deus tem algo grande para fazer sobre as nossas vidas. Deus tem algo grande para fazer na tua família. Deus tem algo grande para fazer no teu ministério. Deus tem algo grande para fazer no teu trabalho. Deus tem algo grande para fazer, sabe, sobre as suas idas e vindas. Deus tem algo grande, irmãos. Sabe, não tem tempo para perder. Sabe, eu sinto que Deus tem algo com a nossa nação. Deus vai tratar a nossa nação, irmão. Sabe, a gente com tristeza no coração, vários países com terremotos aí, mortes, acontecimentos. A gente viu aqui no litoral norte, um monte de vida morrendo e um monte de gente, sabe, se entregando à prostituição, à droga, a esse carnaval de uma forma, sabe? E a gente vê esse povo tudo envolvido nisso, enquanto um monte de gente morrendo, clamando, necessitando de uma oração, de um clamor da igreja. Sabe, irmão, é tempo de a gente se posicionar como igreja. É tempo de a gente se posicionar, vidas sendo ceifadas. Sabe, a gente não consegue entender, mas são terremotos, são as abalos. É Deus chamando o povo ao arrependimento. Deus dizendo: acordem, minha vinda está próxima. Eu venho buscar a minha igreja, diz o Senhor. Deus chamando o povo ao arrependimento. Mas o brasileiro quer saber, sabe? A gente vê aí os acontecimentos e o pessoal querendo saber de pular carnaval. O povo morrendo, sabe? O povo morrendo. Aqui, só aqui no litoral norte já chegou quase 50 mortes. Fora o que ainda vai se encontrar debaixo de tantos escombros, de tanta terra que existe ali. Sabe? Deus vai tratar com a nossa nação. Sabe? Deus vai tratar com aqueles que não querem se aproximar diante dele.
Deus está chamando a igreja brasileira para um arrependimento. Deus está chamando a sua igreja para uma conversão genuína. Deus está chamando a gente para chorar com lágrimas, com clamor, com súplica, e invocar ao nosso Deus, que Ele tenha de misericórdia da nossa nação. Que Ele tenha de misericórdia. Eu não quero essa superficialidade, eu não quero esse envolvimento raso com o Senhor, eu não quero isso. Não, eu quero profundidade, eu quero águas profundas, eu quero me envolver com o Senhor, com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem reservado para nós como igreja. Vocês vão me encontrar quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz, o verso 14, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Que o Senhor visite-nos como igreja aqui nesta noite. Você saia daqui com sede de oração, com sede de busca, com sede, com desejo, sabe, de buscar ao Senhor, vencer o cansaço físico muitas vezes, vencer o sono da madrugada, vencer aqueles 10 minutos que a cama te abraça de manhã e você fica às vezes mais 10, mais 15, mas era um momento que você poderia estar orando, estar buscando ao Senhor, pedindo uma direção de Deus e tendo um dia abençoado e iluminado pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, porque o Senhor aqui, Ele quer trabalhar de forma extraordinária. Note que Ele diz assim, buscar-me-eis. Isso aqui fala de um desejo. Isso aqui fala de procura para encontrar. Por isso que Ele diz, buscar-me-eis. É um desejo. Talvez você está sem esse desejo. Peça para Deus nesta noite. Seja humilde para dizer para o Senhor, Senhor, eu estou sem esse desejo de buscar a Tua presença. Sabe, eu estou sem esse desejo, porque aqui esse buscar-me-eis é desejo, é procurar para encontrar. Sabe, achareis, alcançarão. O resultado de achareis é que nós alcançaremos. Ele diz assim, buscardes, procura com cuidado. Sabe, a gente precisa, este desejo, procurar para encontrar, nós vamos alcançar, é uma procura com cuidado. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha causa. Senhor, eu quero que o Senhor resolva essa situação. Senhor, me ajuda em nome de Jesus Cristo, mas busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque talvez você esteja num lugar que não era para você estar. Talvez você esteja vivendo um tempo adverso que não era para você estar vivendo esse tempo adverso. Não esqueça, este povo está inserido dentro desse período de cativeiro babilônico. Não é porque Deus tem prazer em vê-los no sofrimento, não. É pelas ações, pelas atitudes deles mesmos que foram direcionados para lá. Uma espécie de preservação de Deus. A disciplina de Deus se aplacou sobre aquele povo dentro do cativeiro babilônico. Vocês vão aprender a valorizar coisas que vocês não valorizavam. Vocês vão aprender a enxergar coisas que outrora vocês não enxergavam. Vocês vão aprender a ter amor por aquilo que vocês tinham outrora e que vocês desprezaram no tempo em que vocês tinham para viver. Sabe, porque 70 anos é tempo demais para pensar nas cagadas que eles fizeram no passado. É muito tempo para refletir, para reconhecer, para cair de joelhos ao arrependimento e dizendo, Senhor, falar igual o André falou, Senhor, já entendi o que o Senhor quer para mim. Sabe, eu entendi. E a gente precisa dar respostas a isso a Deus. Sabe, porque senão a gente fica numa fita que rebobina, bate e a gente nunca passa. A gente nunca passa, fica só fazendo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E Deus querendo fazer com que você sobressaia esse período que você está vivendo. E eu encerro aqui a terceira e última lição. Deus nos levará para o lugar que nunca deveríamos ter saído. Quando a gente buscar Deus de todo o nosso coração, Deus vai nos conduzir para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Na presença dEle, adorando a Ele, não dando as costas para Ele, mas vivendo com Ele. Por isso que o verso 14 diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor. E olha aqui, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de
todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, da onde você nunca deveria ter saído. Essa é a mensagem de Deus, por intermédio de Jeremias, aos cativos na Babilônia. Então o Senhor disse: eu vou te levar de volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Isso é o resultado do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus vai nos levar a lugares que a gente nunca deveria ter saído. E eu posso falar isso aqui com muita propriedade. Todos nós temos saudades de momentos maravilhosos que a gente já viveu com Deus. Todos nós, a gente chega à conclusão: Senhor, eu posso dar mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, não é só Deus que deseja isso, a sua alma também deseja isso. O seu ser deseja isso, sabe? Mas às vezes o nosso dia a dia, as nossas ações, as nossas atitudes vai nos tirando do lugar que era para a gente estar. Resultado do relacionamento com Deus é estar aonde a gente nunca deveria ter saído, na presença de Deus. Vocês estão vendo aí por alguns dias um mover de Deus, aonde jovens que começaram a orar e a buscar a Deus e a adorar ao Senhor e não desejaram mais sair da presença de Deus. Sabe, 10 dias já buscando ao Senhor. E gente está vindo de todos os lugares para, sabe, dar continuidade àquele lugar, mas existem jovens que não quiseram sair daquele lugar. A presença de Deus, aos pés do Senhor, invocando ao Senhor. Sabe, que Deus nos dê esta percepção aqui nesta noite. Sabe, eu preciso ser um crente melhor. Sabe, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Sabe, eu preciso orar mais, eu preciso doar-me mais, eu preciso ser cristão melhor. Sabe, não é chegar aqui porque mais um culto de quarta ou mais um culto de domingo, é desejar continuamente estar na direção e aonde Deus quer que a gente esteja. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscarmos ao Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, meus irmãos, nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos.